Professor Adélio Mendes, nosso premiado deste ano, quero começar por o saudar. Engenheiro Jorge Vasconcelos, em representação do Presidente do Conselho Geral. O Sr. Reitor da Universidade do Porto, Sebastião Feio de Azevedo, aliás, o Sr. Reitor Novaes Barbosa também. Não é todos os dias que temos o privilégio de ter aqui dois reitores da Universidade do Porto. Quero agradecer muito a vossa presença. O Sr. Representante do Procurador-Geral Distrital, o Sr. Representante do Presidente do Tribunal da Relação, o Sr. Provedor do Estudante, Sr. Comandante da Guarda Nacional Republicana, Sr. Diretor da Polícia Judiciária do Centro, Sr. Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, Sr. Presidente da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, Sr. Presidente do Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves e membro do júri deste ano, Sr. Diretor da Escola de Hotelaria de Coimbra, que também foi membro do júri do Prémio da Universidade deste ano, e os senhores membros do júri do Prémio da Universidade de Coimbra em geral. Quero também saudar aqui o engenheiro Marcos Ribeiro, a representação do Banco Santander. O Banco Santander é um nosso parceiro nestas aventuras e patrocina os 25 mil euros deste prémio, portanto, o meu agradecimento de novo ao Banco Santander por isso. Os senhores membros do Conselho Geral, os senhores membros do Senado, os senhores vice-reitores, os senhores diretores, as senhoras administradoras da Universidade de Coimbra dos Serviços de Ação Social, os senhores doutores, caros estudantes, caros técnicos da Universidade de Coimbra, senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. É a primeira vez que a comemoração do Dia da Universidade decorre neste espaço. Não encontrei, pelo menos, memória de alguma vez ela aqui ter tido lugar, mas pode ter acontecido há muitos anos. Conhecida como Sala dos Capelos, esta sala solene tem também o nome mais antigo de Sala Grande dos Atos, designação que eu inequivocamente prefiro. Remeter para um adorno cerimonial como o capelo é muito menos evocador da história que aqui nos envolve do que remeter para os grandes e solenes atos que já aqui decorreram. Muitos anteriores à própria Universidade Portuguesa, como a celebração da independência de Portugal em 1143, nesta, que foi a Sala do Trono do rei Dom Afonso Henriques. Ou, antes da Universidade ocupar este espaço, como as Cortes de Coimbra de 1385, que aclamaram Dom João I como rei de Portugal. Esta sala tem um peso cerimonial grande e perdoem-me aqui uma pequena referência ao bater de palmas. Tem havido aqui uma certa hesitação nessa matéria. É tradição nas cerimónias de Coimbra não se bater palmas, por razões que se perderam nos tempos, mas que nós podemos especular um pouco sobre a ideia de que a grande apreciação, o grande apreço que nós temos para as pessoas que nos dirigem é um apreço intelectual, interno, mais do que expresso. Não quero dizer, obviamente, que bater as palmas represente qualquer tipo de menor apreço, em sentido oposto, mas é apenas tradição de Coimbra. E as tradições não têm que ser necessariamente lógicas, mas têm que nos dar também identidade, que é algo bem valioso nos tempos padronizados que nos correm. E, portanto, eu, não querendo, obviamente, interferir com ninguém, digo que prefiro, neste aspecto também, manter a tradição, e o nosso apreço é essencialmente um apreço profundo, intelectual. Noutros momentos, noutros sítios, poderá ser também batendo palmas. Eu propus esta mudança de lugar da cerimónia do Dia da Universidade, que costuma ser no auditório da Reitoria, para aqui, que foi, aliás, unanimemente sufragada pelo Senado, com um propósito duplo. Agradecer melhor aos jubilados e aposentados a sua valiosa contribuição para a Universidade de Coimbra ao longo de uma vida de trabalho, e nada melhor do que fazê-lo na mais solene sala, mais importante sala da Universidade, e celebrar também melhor o sucesso dos nossos estudantes, algo que entendo que a Universidade de Coimbra não tem feito com a solenidade necessária. Hoje celebramos aqueles que atingiram o mais elevado grau de formação académica ou doutoramento, mas é importante passarmos a fazê-lo também para os que obtêm os graus de mestre e de licenciado. Não podemos deixar o sucesso de um estudante entregue ao infeliz rito do rasganço que encena uma expulsão. Nós trabalhamos todos os dias para que os nossos estudantes atinjam o seu objetivo de alcançar o conhecimento, a competência e a experiência necessários para obter um grau académico. Quando isso acontece, é motivo de rejubilação. Anuncio aqui que é a minha firme intenção
passar a entregar também as cartas de curso de mestrado e licenciatura em cerimónia solene a desenhar, para que seja motivo de grande alegria e realização pessoal, quer para os nossos graduados, quer para as suas famílias. Porque o sucesso dos nossos estudantes é a nossa razão primeira. Hoje, a Universidade de Coimbra celebra 726 anos. Os 725 já são passado. Quero agradecer aqui à vice-reitora Clara Almeida Santos o magnífico trabalho de coordenação do vasto programa que assinalou a data. Arrisco-me a salientar dois, com todos os riscos inerentes a uma escolha de entre tantos candidatos. O fantástico espetáculo de luz e som aqui no Paço das Escolas, no dia 3 de julho do ano passado, visto por mais de 20 mil pessoas, não havendo registro de alguma vez ter havido uma assistência tão numerosa em qualquer evento neste pátio. E o congresso de encerramento sobre a língua portuguesa, em dezembro passado, que ao projetar a língua portuguesa para o futuro, com a participação de estudiosos de todo o mundo, sublinhou a ouro uma das linhas mais centrais da estratégia atual da Universidade de Coimbra. Só em 2040 voltaremos a ter uma justificação para outra comemoração assim por ocasião dos 750 anos. Como seremos nessa altura? A nossa estratégia terá surtido efeito? Seremos solidamente uma universidade global? Estou ansioso por saber. Quero anunciar-vos que é a minha firme intenção de cá estar, dentro de 25 anos, sentado a algures nestes cadeirais, no meio dos colegas, já jubilado, mas rijo e ativo. E espero estar orgulhoso pelo caminho que é percorrido pela Universidade de Coimbra até lá. Peço desde já ao chefe de gabinete que me reserve um lugar. Quero dar-vos uma boa notícia. Terminou há poucos dias a primeira fase de candidatura de estudantes internacionais para o próximo ano letivo e, apesar da grande maioria desses estudantes provir do Brasil e este país estar a atravessar uma recessão forte, o número de candidatos efetivamente inscritos aumentou a cerca de 30% relativamente ao ano anterior. Resistimos à crise em Portugal, estamos a resistir à crise no Brasil. Vamos em breve iniciar a primeira campanha plena de divulgação na China, com presença em muitas feiras de educação superior e em muitas escolas. Estou certo que o número de estudantes chineses também será no próximo ano letivo muito superior ao do ano corrente. Para este trajeto global ser sólido e permitir superar o grave inverno demográfico que se aproxima, temos de ser cada vez mais uma universidade de grande exigência. Deposito muitas esperanças no novo regulamento de contratação de professores, que muito em breve será publicado em Diário da República. Só candidatos de grande qualidade, ao nível quer do nosso passado, quer do nosso futuro, serão aceitos como novos professores da Universidade de Coimbra. O denodado trabalho que todos temos tido para consolidar a nossa estrutura financeira e encontrar novas fontes de financiamento vai nos permitir aumentar de forma relevante a contratação de novos professores, iniciando, espero eu, a reversão não apenas dos cortes salariais, mas do envelhecimento do corpo docente. Temos feito um enorme esforço para melhorar também as condições materiais para uma investigação científica de nível mundial. Investimos nos últimos anos cerca de 12 milhões de euros em novo equipamento científico, a partilhar por toda a comunidade, e cerca de 10 milhões em emprego científico. Presto aqui público agradecimento à Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Centro, de cujo programa Mais Centro previeram a grande maioria destas verbas. Esperamos ter ainda mais sucesso no Portugal 2020, cuja execução está agora a iniciar. Manifesto aqui também o meu férreo propósito de construir em breve o edifício de investigação que falta no Polo 13, o CBiomed, quem sabe com alguma inspiração deste edifício Vasco da Gama mencionado pelo professor Adélio. Elemento absolutamente essencial para concretizar o potencial fantástico que a proximidade entre as estruturas universitárias e hospitalares de grande qualidade desse polo, que é um cluster de saúde único de Portugal. O consórcio com o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, o Coimbra Health, que já nos permitiu entrar na elite mundial através da M8 Alliance, é um caminho que vamos reforçar cada vez mais. Hoje demos também um passo na recuperação do património, reabrindo a Capela de São Miguel depois de terminada a primeira e mais importante parte das obras da sua recuperação. Se juntarmos a recuperação das caixilharias aqui da fachada norte e oeste, bem como a recuperação da porta férrea,
gastámos no ano passado cerca de 600 mil euros na conservação deste património único de que somos guardiães, também graças ao apoio do Mais Centro. Apoio esse também essencial para termos iniciado profundas obras de recuperação do Estádio Universitário no ano passado, recuperando os pavilhões 1 e 3 por cerca de 1,3 milhões de euros, com o objetivo de alterarmos de forma profunda as condições de uso do estádio, com forte reforço do desporto universitário. Quero dar aqui pública nota da tristeza resultante do desaparecimento muito prematuro do engenheiro Rui Prata Ribeiro, elemento decisivo em tantas das obras da Universidade de Coimbra nos últimos decénios, dos quais esta recuperação do Estádio Universitário foi o último exemplo. Neste caminho de afirmação como universidade global, quero também dar realce à evolução muito positiva da administração. Conseguimos fazer a distribuição orçamental interna muito mais cedo do que era habitual, apesar do Orçamento de Estado ainda não estar aprovado, melhorar imenso a tempestividade dos processos de contratação, responder com grande sucesso à brutal aglomeração de prestações de contas de projetos que ocorreu no final do ano passado em resultado do fecho do CREN, baixar imenso o número de requerimentos dos alunos e o seu tempo de resposta, etc., etc. Uma universidade global só é possível, só é viável com uma administração também de nível internacional. A comemoração dos 725 anos da Universidade passou, mas este ano temos outra comemoração para fazer. Os 50 anos dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra. O programa ainda não está fechado, mas incluirá o início em breve das obras de remodelação, da remodelação total da Cantina Amarela. Eu gostaria de incluir nestas comemorações também a compra pela Universidade de Coimbra da residência do Rua da Alegria, a mais antiga residência universitária de Coimbra, talvez a mais antiga do país, mas infelizmente o Ministério das Finanças, que tem que produzir a avaliação da casa, não responde há meses a um pedido feito ainda em outubro passado. É muito difícil assim. Note-se que não estamos a pedir dinheiro ao Ministério das Finanças, pois a compra é para ser feita com receita própria. Só estamos a pedir que avalie e autorize. Os estudantes agradeceriam se houvesse alguma resposta, pois o edifício precisa urgentemente de obras de reabilitação. Mas parece haver muitas gavetas sem fundo lá pelas bandas das finanças. Estando a falar do Governo, não posso deixar de saudar a proposta contida na proposta de Orçamento de Estado, que estabelece como limite para a massa salarial deste ano, não a massa salarial do ano anterior, como era norma, mas sim a maior massa salarial dos últimos 3 anos. Permite-nos assim recuperar algum do corpo técnico e do corpo docente que temos vindo a perder, naturalmente, desde que tenhamos dinheiro para isso, pois não é dado nenhum reforço para esse efeito. O maior pedido que faço ao Governo é para nos libertarem de, pelo menos, algumas das restrições burocráticas que nos paralisam. É particularmente grave o que se passa com as deslocações. Por um lado, obrigam-nos a usar a central de compras da ESPAP, onde, por exemplo, os preços da viagem são com grande frequência bem mais caros do que se pudéssemos procurar e comprar direto na internet, ou se pudéssemos escolher a agência de viagens. Por outro lado, a Fundação para a Ciência e Tecnologia proíbe quase por completo o reembolso de despesas de viagem, obrigando a complexos processos de aquisição. O interesse público sai muito prejudicado destes processos. Precisamos de um simplex. Termino saudando o novo premiado, o novo laureado do Prémio Universidade de Coimbra deste ano, o professor Adélio Mendes. Por um lado, porque digo com sinceridade, uma grande satisfação, porque as grandes universidades sabem reconhecer o mérito alheio e a Universidade de Coimbra provo também desta forma. Mas, acima de tudo, porque o professor Adélio Mendes, como já foi explicado, é um caso exemplar de um cientista que, a par de investigação de grande nível internacional, sabe ensinar de forma inspiradora e sabe transmitir o seu conhecimento com grande eficácia para o tecido económico e social. Muitos parabéns. Como ele disse, aliás, não há nada de inevitável no nosso futuro coletivo. Somos nós que construímos esse futuro. Temos muitas desvantagens, nós, Universidade de Coimbra, temos muitas desvantagens em relação às instituições de ensino superior que estão nas 2 grandes áreas metropolitanas de Portugal e mais ainda em relação às instituições de países mais desenvolvidos do que o nosso. Mas também temos muitas vantagens em relação à grande maioria dos países mais pobres ou mais desorganizados do que nós. A Universidade de Coimbra vai ser uma grande universidade global. Obrigado pela vossa atenção.